no ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Apenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum de boa aparência, instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Ó Senhor, estamos aqui hoje à noite para estudarmos, Senhor, a sua palavra santíssima. Nós pedimos, fale conosco, Senhor, que abras a nossa compreensão deste livro tão maravilhoso que passamos a estudar. Queremos estudar todos, se assim o Senhor permitir, a partir de hoje, e oramos que o Senhor nos fale, que o Senhor se revele a nós, Senhor, e abra o nosso coração para receber a sua palavra. Em nome de Jesus nós pedimos, em Cristo, e damos graça. Abençoa hoje e abençoa com sua misericórdia essa série de estudos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, podem sentar. Misericórdia do nosso Deus. Meus irmãos, nós estamos hoje com a graça do Senhor. Nós queremos hoje começar, meus irmãos, mais uma série de estudos bíblicos, e agora neste livro maravilhoso, meus irmãos, que nós temos aqui diante de nós. Então, este livro, meus irmãos, ele é um livro que vai mostrar. Hoje eu quero fazer, não vou fazer exposição desses versículos que eu li com vocês hoje. Eu li porque é o início do livro, mas hoje o que eu quero fazer é, na verdade, uma introdução, com a graça de Deus, a esse livro, para nós olharmos de maneira geral para o livro, para os seus ensinos. E a partir daqui, então, quando nós entrarmos nos detalhes, nos versículos, nós podemos entender melhor. Mas esse livro, ele apresenta, meus irmãos, Deus como o único Deus verdadeiro. Eu queria ler com vocês, entre tantos testemunhos que estão aqui no livro, que mostra que Deus é único e que Ele, na verdade, Ele é absolutamente soberano sobre os reinos da terra. Eu queria ler a vocês, por exemplo, a palavra de um rei pagão que aparece aqui no livro, o rei Nabucodonosor, que confessa isso. Vamos olhar, por exemplo, irmãos, entre tantos versículos aqui que nós vamos estudar, mas esse do capítulo 2, convido vocês a lerem comigo, no capítulo 2, no versículo 46, o rei Nabucodonosor diz assim: Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecesse uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. O rei, na sua, vamos dizer assim, na sua ainda não compreendendo muito bem, porque era um rei pagão, mas ele confessou isso aqui. Ele disse: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. Ele disse: esse é o Deus dos deuses e esse é o Senhor dos reis. E na verdade essa, meus irmãos, é a mensagem, podemos dizer assim, principal desse livro, essencial desse livro. Ou seja, o livro ele está dizendo para nós o seguinte: existe um Deus
E esse Deus é soberano, esse Deus controla todas as coisas, controla os mais poderosos reis. Aqui nós vamos ter contato, meus irmãos, com reis que marcaram a história, com Nabucodonosor, com Ciro, rei da Babilônia, rei da Pérsia, impérios poderosos da antiguidade que vão aparecer aqui no livro. E este livro vai colocar para nós a seguinte coisa: olha, esses reinos, eles foram poderosos, eles, porém, passaram, eles cessaram. É aquilo que nós lemos hoje, né? Na nossa leitura bíblica de 1 Coríntios capítulo 7, quando Paulo trata do casamento, Paulo eleva a questão do casamento, colocando numa perspectiva assim, que nós temos que olhar tudo, inclusive o casamento, dentro dessa perspectiva celestial. Diz assim: olha, o mundo, a aparência deste mundo passa, mas o que importa é o reino dos céus, o que importa é o reino eterno. E esse livro, ele vai mostrar o seguinte: existem os reinos deste mundo, existe o Babilônia poderosíssima, existe a Pérsia poderosa, o Império Grego, o Império Romano, todos esses impérios existiram, mas eles não existem mais, acabou. Hoje nós temos nações poderosas, nós temos homens poderosos, nós temos presidentes de grandes nações poderosas, primeiros ministros, homens que têm poder na sua mão, mas eles também vão passar. Porque o que prevalece, o que permanece é o reino de Deus, é o reino eterno do Senhor. Então esse livro ele vai mostrar isso. Olha, Deus é absolutamente soberano, Ele é o rei dos reis, ele é o Senhor, como Nabucodonosor diz aqui, o Senhor dos reis, Ele controla todas as coisas, ele é o verdadeiro rei, Ele domina. E o texto então vai mostrar isso, a palavra de Deus vai mostrar isso por todo esse livro, que esse Senhor, Ele reina sobre as nações, Ele controla os reis, Ele levanta, Ele derruba, Ele tem um controle absoluto sobre esses poderes, mas não é só isso, Ele vai trazer futuramente o seu reino, que é o reino eterno. Esse reino eterno vai se tornar visível. O livro de Daniel é um livro que não somente mostra que esse Deus Todo-Poderoso, Ele controla esses reis da terra, esses reinos do mundo, esses reinos passageiros, Ele é o Senhor, na verdade, dos reis, mas Ele, mais ainda, mais importante que isso, na verdade, é que Ele vai trazer o seu reino. Ele vai estabelecer o seu reino neste mundo, esse reino será visível, e esse reino vai destruir todos esses reininhos aí, e vai ser um reino eterno. Essa é a mensagem do livro. E é uma mensagem, meus irmãos, portanto, que, vamos dizer assim, esta é a mensagem essencial do livro, mas a mensagem essencial, ela produz em nós, ela produz em todos os leitores deste livro, ao longo da história tem produzido, e pode produzir, e com a graça de Deus que produz em nós também, ela produz em nós duas coisas. Em primeiro lugar, o consolo, porque nós, servos de Deus, servos de Cristo, que amamos ao Senhor, nós estamos debaixo destes reinos, deste mundo, reinos pagãos, reinos idólatras, reinos que odeiam a Deus, reinos que perseguem a verdade, reinos que, enfim, são corrompidos. E algumas situações, e algumas vezes na história do povo de Deus, foi muito difícil diante disso, como este caso aqui, em que nós estamos falando de pessoas exiladas, nós estamos falando de Daniel e do povo de Deus que foi levado para a Babilônia, foi arrancado da sua terra natal, de Jerusalém, de Judá, e foram levados para uma terra distante, e ali eles foram exilados, eles ficaram ali no domínio de uma outra nação. E muitas vezes o povo de Deus, ao longo da história, passou por esses momentos. Às vezes, sempre o povo de Deus é perseguido, mas às vezes essa perseguição ela é mais atenuada, ela é mais velada, mas às vezes ela é muito agressiva. E mesmo hoje, nos nossos dias, irmãos, existe perseguição contra o povo de Deus. Então, perseguição pesada, às vezes a perseguição é muito pesada. Às vezes se mata as pessoas por causa da sua fé cristã. E isso tem acontecido ao longo da história, isso acontece também nos nossos dias, não tenhamos dúvida disso, mesmo que o nosso país, graças ao bom Deus, nós gozamos de liberdade. Mas, meus irmãos, seja numa situação mais atenuada ou numa perseguição mais severa, mas esse livro, ele traz consolo, porque ele diz assim, o Senhor reina. E esse livro também traz consolo porque ele mostra que
um dia o Senhor vai estabelecer o seu reino eterno. Então existe aqui uma mensagem de consolo, por causa do reinado de Deus presente, porque Ele na verdade controla os poderosos, Ele controla o presidente dos Estados Unidos, a mais potente nação, Ele controla o presidente lá da Rússia, que está naquela guerra com a Ucrânia, Ele controla o presidente Lula, presidente do Brasil, Ele controla todas as autoridades, Ele tem um domínio sobre as nações, mas Ele vai trazer o seu reino. Um dia Ele vai estabelecer o seu reino, Ele vai se estabelecer visivelmente como o único e verdadeiro rei que Ele é. E isso, meus irmãos, traz consolo, porque não importa o que aconteça conosco, se nós somos de Cristo, nós pertencemos ao reino de Deus, nós estamos no reino de Deus. E mais, isso traz também sobre nós orientação, porque a partir do momento, e é isso que nós precisamos, irmãos, entender, e eu creio que isso é uma das grandes mensagens para nós hoje, nos nossos próprios dias, que a partir desse consolo, a partir desse entendimento de que o Senhor reina sobre as nações e de que Ele vai estabelecer o seu reino muito em breve, nós saberemos como proceder hoje. Se há uma coisa muito assim clara nesse livro, é nós olharmos como Daniel procedia como exilado, como os seus companheiros, que aparece aqui, meus irmãos, no versículo 7, que dizia: o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, vou ler aqui o versículo 6, entre eles se achava dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens, eles vão ser exemplo para nós de como proceder nessa fé, nesse consolo, nessa certeza de que há um Deus soberano, o Deus deles, e há também um Deus que vai estabelecer o seu reino muito em breve. Esses homens, irmãos, esses jovens, eles vão mostrar para nós, vão ser modelos para nós de como nós devemos proceder. Então, é um livro maravilhoso, é um livro que tem trazido consolo ao longo da história da igreja, e é um livro que tem trazido consolo mesmo ao judaísmo antigo, aos judeus nos tempos antigos, e traz consolo também para nós hoje, irmãos, nesse mundo difícil que nós vivemos. Mas eu queria hoje, então, fazer uma introdução. E eu quero dividir aqui a minha introdução em duas partes. Eu quero primeiro dar para vocês uma visão de algumas informações sobre o livro, dando uma visão geral do livro, né, da natureza dele, da língua que ele foi escrito, da data que ele foi escrito, da autoria dele, e da natureza, enfim, da sua forma, da sua linguagem, da sua forma de expressão. Essa é a minha primeira parte. Essas informações são interessantes, são importantes, porque elas mostram Deus operando e elas também nos dão compreensão do próprio livro. Mas a segunda parte é mais importante ainda, porque a segunda parte nós vamos ver, meus irmãos, aqui brevemente hoje, é só uma introdução. Nós vamos ver os temas importantes desse livro. Eu destaquei aqui, eu já falei um pouco aqui na introdução desse tema geral, né, do livro, mas há temas que estão ligados a esse tema geral, meus irmãos, e que nós vamos observar aqui hoje à noite. Então, eu quero dar para vocês algumas informações do livro. Primeiro, vamos pensar um pouquinho Daniel. Quem é Daniel? Assim, Daniel, ele, como eu já falei, ele é um exilado. O que o próprio texto nos conta aqui, semana que vem nós vamos entrar no texto, mas o livro já começa dizendo assim: no ano 3º do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E ele então sitiou a cidade, e ele levou cativos, ele levou para a Babilônia, e entre o povo, e entre essas pessoas estava exatamente, meus irmãos, estes jovens que vão aparecer aqui: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nós conhecemos mais os amigos dele como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Da história da fornalha ardente. Mas esses são os nomes originais deles. Então, esses jovens
Daniel e os seus companheiros, eles são exilados, eles foram levados para uma outra terra. Esse exílio, irmãos, ele aconteceu, então, puder colocar uma data aqui, no ano 605 a.C., muito tempo, né, antes de Cristo, é que Daniel chegou ali na Babilônia como exilado junto com seus companheiros. E Daniel, ele era da linhagem real. Veja o que o texto diz aqui, que o rei, ele pediu dos eunucos que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes. Então, entre esses, veio Daniel, quer dizer que Daniel, ele era, então, podemos dizer, da linhagem real, ele era um nobre. E ele, então, meus irmãos, chegou ali no ano 605, serviu a Nabucodonosor, rei da Babilônia, serviu a Ciro, rei da Pérsia, e o período que ele serviu a estes reis foi de 605 a.C. a 538 a.C., um longo período, né? Então ele chegou ali na Babilônia possivelmente muito novinho, um adolescente ainda, e quando já aparece ele servindo a Ciro, ele já era um homem idoso. Então ele passou possivelmente toda a sua vida no exílio, meus irmãos. Este Daniel, então, exilado, este Daniel, que é o profeta do Senhor, vai ser um homem que vai ser uma autoridade na Babilônia, um homem de grande inteligência, de grande capacidade, e um homem que temia a Deus, amava o Senhor profundamente, conhecia, servia a Deus, e se colocava ali como instrumento na mão de Deus. Deus revelava a ele a sua palavra, a sua pessoa e os seus planos. Esse é um livro profético, meus irmãos. Então Daniel, ele é nobre, exilado na Babilônia, se torna um líder, um governante na Babilônia e se torna também ali um profeta de Deus na Babilônia. Pois bem, vamos olhar então para a questão do livro, meus irmãos, em si. O livro, ele tem duas partes. A primeira parte do livro, ele é bem no meio mesmo, são duas partes bem divididas, né? A primeira parte do livro vai do capítulo 1 ao capítulo 6, é uma parte histórica, é uma parte em que ali vamos conhecer episódios que ocorreram com Daniel especialmente, mas também com seus companheiros e na relação deles com o rei, especialmente o rei aqui, Nabucodonosor, com o rei Nabucodonosor, na verdade. Então, meus irmãos, essa primeira parte é uma parte histórica. A segunda parte é a parte realmente das profecias, dos sonhos, das revelações que o Senhor Deus vai dar para Daniel. Então, o livro é dividido em duas partes. Só que essas partes, elas têm uma unidade. Qual é a unidade? Deus, tanto na parte histórica, como na parte da profecia mesmo, Deus, ele vai revelar o que ele vai fazer para Daniel. Ele vai revelar o plano dele para aqueles reis daquele momento, daquele contexto histórico do próprio Daniel, como também ele vai revelar o que ele vai fazer mais adiante. E revelar especialmente o quê? Revelar isso que nós temos dito, que ele é o rei, que ele é o Senhor e que ele vai estabelecer muito em breve o seu reino. Então, a segunda parte ela é profética, ela é mais profética, e ela fala mais claramente dessas coisas, mas a primeira parte também tem profecia. Então, isso faz uma unidade do livro. O livro é um livro profético, portanto, é um livro que tem a intenção de revelar o que Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus para a história, para a humanidade, meus irmãos. E um detalhe aqui também importante, a primeira parte, ela está na terceira pessoa, né? É como alguém contando uma história, né? E a segunda parte está na primeira pessoa, é o próprio Daniel ali falando. Sobre as línguas, meus irmãos, do livro, e isso é um assunto também que pode ser importante, pode ser interessante, especialmente para a questão da autoria. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Sobre as línguas, o livro, ele é um dos livros do Antigo Testamento que não é escrito totalmente na língua hebraica. Eu já tenho dito algumas vezes aqui na igreja aos irmãos que a Bíblia, o original da Bíblia, ela tem 3 línguas: hebraico, aramaico e o grego.
O Antigo Testamento, na sua maioria, é escrito em hebraico, a língua dos judeus, mas tem umas partes que é escrito em aramaico, uma língua, vamos dizer assim, daquelas nações ali, né? Que não era somente dos judeus. E Daniel é um caso desse. Então, o livro, ele, do primeiro versículo ao versículo 4, a segunda metade do versículo 4, até a primeira metade do versículo 4 do capítulo 12, ou seja, desde o primeiro versículo ao versículo 4 do capítulo 12, ele é escrito em hebraico. Aí, desse versículo, da segunda metade do versículo 4 do capítulo 2, até o primeiro versículo do capítulo 8, ele é escrito em aramaico. E a partir daí, então, do capítulo 8 até o final do livro, volta para o hebraico. Né? Então, do capítulo 2, vou repetir aqui, do versículo 1, capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, verso 4, hebraico. A partir daí, então, do versículo 4 do capítulo 2 até o versículo 28, na verdade, do capítulo 7, aramaico. Aí no capítulo 8 até o final volta para o hebraico. Por que foi escrito assim? Nós não sabemos. Por que usou-se essas duas línguas? Mas há uma possibilidade aqui, meus irmãos. Ele é um livro que é diferente dos outros livros, não é uma profecia apenas para os judeus, mas é uma profecia também, foi uma profecia para aqueles outros povos ali. Deus estava revelando a sua verdade àqueles reis pagãos. Talvez por isso tenha sido escrito numa língua, não somente na língua do próprio povo judeu, mas na outra língua também. Né? E ali tem um significado aqui interessante, é que Deus ele está trazendo a sua revelação a outras nações. Que era o propósito dele. Olha, nós não somos judeus, né, irmãos? Nós somos gentios. O evangelho chegou a nós. E aqui no livro de Daniel é muito interessante que essa revelação ela vai chegando às outras nações também. Vamos falar um pouquinho da data do livro, meus irmãos. Tradicionalmente, este livro tem sido dito que ele foi escrito no século 6 a.C., né? Mas os críticos assim mais recentes, né, mais aqui do nosso tempo, devido à precisão, os detalhes das profecias, especialmente da segunda parte, eles dizem assim, não deve ter sido escrito no tempo tão antigo assim, né? Mas mais aqui para o século 2 a.C. E então, muitos críticos, teólogos modernos, críticos modernos, eles entendem que o livro é mais recente. Mas, meus irmãos, tradicionalmente, e nós ficamos aqui com essa tese tradicionalmente, se entende que ele foi escrito, na verdade, no século 6 a.C., e as profecias para nós não são problema, os detalhes, porque nós acreditamos que Deus revelou para Daniel aquilo que ele ia fazer antecipadamente, de forma mesmo detalhada. Então, meus irmãos, tem um aspecto aqui importante na questão da língua. A língua sugere que ele foi escrito no século 6 mesmo e não no século 2. Por quê? Porque a língua é também antiga, tanto o hebraico como o aramaico. O tipo de língua usada é uma língua daquele período ali mais antigo. Sobre a autoria, meus irmãos, aí nós podemos colocar o seguinte. Bom, este livro é o livro de Daniel. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele colocou isso de forma claríssima. Eu quero ler com vocês aqui um versículo nas Escrituras. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Mateus, capítulo 24, naquele grande sermão profético, né? O Senhor Jesus Cristo cita Daniel. Vamos ler aí, por favor, meus irmãos. Mateus, capítulo 24, versículo 15. Observe o que a Sagrada Escritura diz aqui. Mateus capítulo 24, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entende. Né? Então, Jesus falando isso aqui. Jesus falando que Daniel falou dessa abominação da desolação. Então, vamos aprender o que é isso ao longo do texto, né? Eu tenho
muito tempo atrás eu fiz um estudo sobre o juízo final, que eu tratei um pouquinho aqui desse versículo, desse assunto da abominação da desolação. Mas hoje eu só quero citar aqui para vocês esse texto, para mostrar para vocês que o Senhor Jesus Cristo, ele diz, Daniel falou. Daniel falou. Então, este livro é a palavra que Deus deu a Daniel. Agora, meus irmãos, como eu disse para vocês, a primeira parte do livro é escrita na terceira pessoa. A segunda parte do livro é escrita na primeira pessoa. Então, a primeira parte do livro é alguém falando, como nós lemos aqui. E entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, entendeu? É alguém contando a história. A primeira parte é assim, a segunda parte não, é Daniel mesmo falando. Então, como é que nós podemos entender isso? Bom, é possível que a primeira parte ele esteja relatando, alguém está relatando o que ouviu de Daniel. É possível que a segunda parte também, alguém está colocando na linguagem de Daniel aquilo que ele ouviu também de Daniel. É possível isso? Não é totalmente impossível. Pode ser que seja isso, mas de qualquer maneira é palavra de quem? De Daniel. Mas é possível também que o próprio Daniel escreveu o livro mesmo. É muito possível também, que apesar de que a primeira parte está na terceira pessoa, e a segunda na primeira pessoa, mas é possível que Daniel tenha escrito todo o livro. Mas seja de uma forma ou de outra, e pelo próprio testemunho do Senhor Jesus Cristo, Jesus diz, Daniel falou. Então, a autoria do livro, no final das contas, é de Daniel, irmãos. Então, observem esses fatos aqui. E a última coisa que eu quero dar de informação para vocês sobre o livro, irmãos, é que ele usa uma linguagem apocalíptica. Nós poderíamos dizer assim que ele é o Apocalipse do Antigo Testamento. Vocês conhecem essa linguagem apocalíptica? Porque vocês conhecem já o Apocalipse. O que é essa linguagem apocalíptica? É uma linguagem, meus irmãos, é um gênero, vamos dizer assim, literário, em que aparece uma revelação de um anjo, de um ente celestial, que abre os céus para o profeta e que fala para ele do fim do mundo e da vinda do reino de Deus. Tem algumas características desse gênero literário. E se vocês conhecem o Apocalipse, vocês também que já leram Daniel, você percebe uma semelhança, irmãos. É um gênero que então existia naquela época e é o tipo de gênero que temos aqui no livro de Daniel, irmãos. E é muito interessante isso, é Deus se revelando através dessa forma. Bom, meus irmãos, esses são os detalhes importantes para nós sabermos que é um livro genuíno, autêntico, do cânon sagrado, da palavra de Deus, que o Espírito Santo deu para nós, são informações importantes. Agora, e para sabermos também quem é o autor, a história dele, a vida dele um pouco. Mas agora a parte mais importante é essa que eu quero tratar na nossa segunda parte da nossa introdução, meus irmãos. Uma delas eu já falei, que é a principal e que na verdade domina todas as coisas. Qual é ela? Já falei na introdução. Deus, essa é a mensagem principal do livro. Deus governa a história, Deus governa os reis, Deus governa os poderes, Ele é o verdadeiro rei do mundo. Todos os reinos da terra, o que vai aparecer muito claramente no livro, e na primeira revelação que aparece no livro, que é o que Deus vai revelar a Nabucodonosor, e que Deus vai mostrar, através de Daniel, o que significava aquilo. Na primeira revelação, Deus já vai dizer assim, eu reino sobre as nações, eu sou o rei, eu controlo a história, eu sou soberano sobre a história. Então, a primeira grande mensagem é essa, é que Ele é soberano absoluto sobre a história. Mas não somente isso, meus irmãos. A outra mensagem ligada a essa é que Ele não somente controla os reinos desse mundo, mas esses reinos desse mundo vão passar. Vai chegar o fim deles. Tanto eles estão passando na história, como eu já citei aqui. Onde está o grande império babilônico? Onde está a Pérsia? Onde está a Grécia?
Império grego, tem a Grécia hoje, mas onde está o Império grego? Onde está o grande e poderoso Império Romano? Onde estão os grandes impérios que existiram ao longo da história da humanidade? Então, não somente esses reinos passaram e vão passar, e todo reino vai passar, mas esses reinos no seu todo vão passar. Vai chegar o momento em que o Senhor vai varrer esses poderes da terra e vai estabelecer o seu reino soberano, absoluto, visível na volta do Senhor Jesus Cristo. Então o livro de Daniel, ele é um livro que diz para nós assim, olha, saibam disso, que todos os homens saibam disso, que todos estejam conscientes disso, especialmente o povo, meu povo, que eu reino e que um dia eu vou estabelecer na plenitude o meu eterno reino. Essa é a grande primeira verdade. A segunda verdade, meus irmãos, que eu quero destacar para vocês aqui, é a mensagem, vamos dizer assim, da resposta de Daniel e dos seus companheiros diante do que eles estavam passando. Eles estavam exilados, eles estavam numa nação pagã, eles estavam dominados por um poder terrível, um poder violento. Esses reis eram todos violentos, mandavam matar mesmo quem eles queriam. Não tinha democracia naquela época, irmãos. Não tinha, era a soberania mesmo daqueles reis, a tirania mesmo. E eles estavam diante dessa situação, uma situação de risco de morte, né, de risco de morrer. Mas eles, irmãos, eram firmes. Se há uma coisa que é um exemplo para nós em Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, é a firmeza desses jovens. E nós não estamos falando de homens mais velhos, nós estamos falando de jovens. Eles mostram a firmeza. Firmeza em que sentido, pastor? Firmeza na fidelidade ao Senhor, custe o que custar. E por que eles eram tão firmes assim? Eles estavam dispostos a morrer. Lembra dos 3 companheiros de Daniel? Foram lançados aonde? Na fornalha ardente, por causa da sua fidelidade. E o rei colocou aquela fornalha tão quente como nunca, por causa do ódio que ele ficou deles. Mas eles foram para a fornalha, mas não capitularam, não voltaram atrás na sua firmeza de fidelidade ao Senhor, na sua fidelidade ao Senhor. Por que eles tinham tanta firmeza, irmãos, num mundo tão cruel que eles estavam vivendo? Olha, perto do que eles passaram, nós não passamos nem tocamos na dificuldade que eles passaram, viu? Como nós vemos tanta falta, né, nos nossos dias de firmeza, mesmo entre cristãos. Por que eles eram tão firmes assim, irmãos? E eles são realmente um modelo para nós. Porque eles amavam a Deus, conheciam a Deus, e eles sabiam que o Senhor é soberano, e eles sabiam que o Senhor reina. E eles puderam dizer para o próprio Nabucodonosor, os 3 rapazes, né? Estamos na mão de Deus. Vai acontecer conosco o que Deus quiser. Deus pode nos livrar, rei, saiba disso. Mas nossa vida está nas mãos do Senhor. A firmeza deles, meus irmãos, estava no conhecimento, no amor e na fé nesse Deus Todo-Poderoso. Eles são exemplo para nós. Assim, firmeza desses jovens é um exemplo para a nossa vida hoje. Um terceiro ensino, meus irmãos, porém, que eu quero destacar para vocês hoje à noite, é que eles estavam, exatamente por causa desses fatos, exatamente porque eles eram servos do Senhor, temiam a Deus, amavam a Deus, e na verdade eles sabiam que o único rei verdadeiro era o rei, Senhor Deus Todo-Poderoso, e eles eram súditos desse rei. Como eles tinham essa consciência, exatamente por causa disso, eles viviam numa tensão. Porque ao mesmo tempo em que eles tinham essa consciência, eles também tinham consciência que eles estavam debaixo desses poderes pagãos na vida deles. Eles sabiam que estavam debaixo do poder de um Nabucodonosor, de um rei pagão. Daniel e seus companheiros, então, eles viviam numa tensão. Eles
eram obedientes a Deus em primeiro lugar, mas isso não significa que eles eram revolucionários. Isso não significava que eles eram rebeldes ao poder estabelecido naquele lugar. Eles nunca pegaram em armas. Eles nunca se rebelaram. Eles nunca promoveram uma revolução. Eles eram obedientes ao Estado, ao governo, às autoridades, mesmo pagãs. Eles eram exemplos, podemos dizer assim, de cidadãos daquele império. Eles eram mais destacados, os mais leais, os mais justos. Eles glorificavam a Deus nisso. Eles eram leais ao rei. Você observa uma lealdade neles, você observa uma lealdade neles em relação a Nabucodonosor, em relação a Dario, Ciro, esses nomes que vão aparecer aí como reis neste livro. Eles respeitavam as autoridades. É aquele princípio que vai aparecer, por exemplo, irmãos, na carta de 1 Pedro, onde o apóstolo Pedro diz que devemos respeitar as autoridades, que devemos nos submeter a elas. E Pedro não estava falando de autoridades cristãs, porque não existe autoridade cristã no mundo. O mundo é um mundo pagão. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 13 que nós devemos obedecer às autoridades porque foram estabelecidas por quem, meus irmãos? Por Deus. Então eles viviam em obediência, submissos, eram obedientes, eram bons cidadãos, não criavam confusão. Porém, é um princípio que vai aparecer no livro de Daniel e é um princípio que vai aparecer também no apóstolo Pedro, no apóstolo Paulo, é que essa obediência ela está sob tensão. Porque ao mesmo tempo em que eles são obedientes às autoridades, aos poderes deste mundo, e aquela situação em que eles estavam de exílio, né? Mas eles eram obedientes até que não exigissem deles, estas mesmas autoridades exigissem deles algo que contrariava o seu verdadeiro rei. Quem era o seu verdadeiro rei? Era o Senhor Deus. Então era uma tensão, era uma obediência que estava debaixo de uma tensão, porque aqueles reinos eram pagãos, aqueles reinos eram idólatras, aqueles reinos eram reinos contrários a Deus, e eles se submetiam, eles obedeciam, eles eram homens da ordem, do direito, da justiça, da obediência às autoridades, mas eles, mais do que obedecer aos homens, eles obedeciam. Lembra de Pedro, em Atos dos Apóstolos? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, é isso que eles vão mostrar também para nós, meus irmãos. Nós vivemos num mundo hoje, onde nós vivemos numa tensão. Os cristãos são diferentes dos cidadãos desse mundo, porque os cidadãos desse mundo não têm essa tensão. Eles não vivem nesse conflito. Eles são homens e mulheres deste mundo. Eles são homens e mulheres que eles não têm uma lealdade a Deus, mas eles têm uma lealdade aos mesmos ídolos de todos os homens deste mundo. Então, eles não têm problema em obedecer, em seguir coisas que são os mesmos ídolos, é a mesma idolatria, a mesma adoração, mas os cristãos não. E o povo judeu também, naquela época, tinha essa tensão e tinha esse problema e tinha esse desafio. É um desafio muito atual, meus irmãos, é um desafio para nós hoje, ou seja, nós devemos ser os melhores cidadãos desse país, nós devemos ser obedientes às autoridades, não devemos ser confusistas, não devemos ser rebeldes, devemos obedecer às autoridades, seguir as leis, obedecer os decretos, mas tem um limite, que o que ultrapassar, o que exigisse de nós, o que for contrário a Deus, aí nós não vamos obedecer. Se for preciso, nós vamos para a fornalha ardente. Então, este livro, ele é um livro que vai mostrar, irmãos, que exatamente porque a nossa fé é no Deus que reina sobre Nabucodonosor, eu vou obedecer a Nabucodonosor até ele me exigir o que é certo, o que é bom,
o que o rei que está sobre ele também exige. Mas se ele ultrapassar isso, aí eu não posso obedecer Nabucodonosor. Aí eu vou para a fornalha. Irmãos, essa é a tensão e esse é também o grande ensino que nós temos aqui, a tensão entre os dois reinos. Os reinos deste mundo e o reino realmente soberano, que é o reino do Senhor, nosso Deus. Há uma quarta verdade aqui, irmãos, um quarto ensino que aparece nesse livro e que aparece também na questão da língua. Eu disse para vocês que este livro é um livro que é escrito em parte em hebraico, a língua dos judeus, mas em parte em aramaico, a língua também desses outros povos aqui. E o que nós podemos então entender sobre isso, meus irmãos? Isso tem a ver com a língua? Eu creio que nós podemos dizer isso, não é? Mas o fato é o seguinte, este é um livro assim... que tem uma certa diferença com relação a outros livros de outros profetas das Sagradas Escrituras. Inclusive, na Bíblia hebraica, ele nem aparece junto com os outros profetas, ele aparece em outro lugar, né? Mas eu não vou tratar disso agora. Mas vejam, qual é a diferença? É que os profetas, eles tinham uma mensagem especialmente para o próprio povo judeu, para o próprio povo de Israel. Era uma mensagem para o povo da aliança. Mas Daniel é diferente. Daniel traz uma mensagem para Nabucodonosor. Daniel traz uma mensagem para os reis da Babilônia. Daniel traz uma mensagem para esses reis pagãos. Daniel é um livro em que é Deus, e você percebe isso, é uma coisa impressionante, né? O Nabucodonosor falando isso aqui, dando o seu testemunho sobre Deus, no capítulo, eu li com vocês da pouco, o versículo 46 do capítulo 2, em que ele diz, então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face, adorou a Daniel, ordenou que lhe oferecesse uma oblação, perfumes suaves, e depois ele disse, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Um rei pagão dando testemunho de Deus, e Deus vai falar com ele, Deus vai se revelar a ele. Então, é um livro, meus irmãos, que tem essa característica. Agora, o que isso mostra? Mostra o que Deus tem prometido desde Gênesis capítulo 12, quando ele falou para Abraão. Lembra? Quando ele diz, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. E Deus diz mais adiante, em ti serão benditas, o que, irmãos? Todas as famílias da terra. Deus, ele não está se revelando, e ele não tinha intenção de se revelar apenas a um povo entre tantas nações e somente salvar uma nação, mas e é o que Jesus vai dizer no Novo Testamento, ide por todo o mundo, por todas as nações, e pregar o evangelho a toda criatura. E este livro, meus irmãos, é um livro que mostra para nós que Deus, já no Antigo Testamento, na verdade, tinha esse propósito, e aqui nesse livro ele fala com a Babilônia, ele mostra que ele tem domínio sobre a Babilônia e que ele vai derrubar a Babilônia, ele que derruba a Babilônia. Ele tem domínio sobre o Império Persa, sobre o Império Grego, ele tem domínio sobre Roma, sobre todos os impérios. Ele está falando aos homens, homens, arrependam-se porque eu sou o Senhor. E um dia eu vou chamá-los para a prestação de contas. Ele está falando nesse livro, porque esse livro, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, fala de Cristo. Ele está falando, olhem para o meu filho, arrependam-se dos seus pecados e creiam no meu filho. Ele está mostrando aqui que ele tem um Israel, que Paulo vai falar na carta aos Romanos, e em Gálatas, Israel de Deus, é o Israel de Deus, é o Israel que não está circunscrito, meus irmãos, apenas a Judá, e ao povo judeu, mas é o Israel que está para todas as nações, é a igreja de Deus, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Então o Senhor, meus irmãos, ele está dizendo o que aqui? Ele está dizendo, ele está mostrando que há um propósito na igreja de Deus, da igreja de Deus, da igreja internacional, do Israel de Deus, e ele está falando aqui com os reis pagãos. E o último ensino que eu quero trazer para os irmãos nesta noite é que, como todos os livros da Bíblia Sagrada,
ele é um livro cristocêntrico, ele é um livro que revela a pessoa do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Cristo está revelado aqui. Cristo fala deste livro. Cristo usou este livro nas suas pregações. Cristo usou as profecias de Daniel. Eu acabei de ler para vocês ainda há pouco no Mateus capítulo 24. Não vou ler de novo. Quero ler outro texto aqui. Mas em Mateus 24:15 já disse, como o Senhor diz, conforme falou o profeta Daniel, conforme falou Daniel sobre aquela desolação. Lembra que nós lemos Mateus 24:15? Cristo citou este livro. Cristo, ele está neste livro. Mas eu quero mostrar para vocês um outro texto aqui, para vocês observarem como o Senhor Jesus mencionou este livro. Vamos olhar aqui. Primeiro vamos fazer o seguinte. Marque na sua Bíblia Daniel capítulo 12, por favor. Daniel capítulo 12, versículo 2. Eu vou ler logo, vamos ler logo aqui. Olha o que diz aqui. Daniel capítulo 2, versículo 12, perdão, Daniel capítulo 12, versículo 2. Veja o que diz aqui. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Você lembra desse texto em algum outro lugar da Bíblia, né? Não é semelhante em um outro lugar que aparece? Onde é? Olha, aparece aonde? Aparece em João, capítulo 5, versículo 25. Vamos ler lá? Deixa marcadinho aí o Daniel, tá? Vamos olhar agora em João, capítulo 5, João capítulo 5, versículo 25 ao 29, que diz assim, meus irmãos, Jesus falando, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Agora, olha o que ele diz lá no versículo 28. Vamos dar uma puladinha aqui. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Mas quem vai ser o juiz desse dia? Versículo 27. E deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é filho do homem. Quem vai tirar os mortos dos seus túmulos. E os que fizeram bem vão ressuscitar para a vida. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Quem vai fazer isso é o Senhor Jesus. Jesus, ele cita esse texto. Ele lembra aqui desse texto. Eu vou ler o texto como está em Daniel. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Jesus cita esse texto, e aqui nesse texto, só nesse texto aqui que ele cita, está Cristo, porque Cristo será o juiz desse dia. Mas, meus irmãos, no sonho de Nabucodonosor, vai aparecer um reino. Essa vai ser a interpretação que Daniel vai dar para Nabucodonosor. E vai ver uma estátua, né? E vem um monte que vai despedaçar aquela estátua. Significando o quê? Aquela estátua significa os vários reinos deste mundo. Mas virá um reino que vai despedaçar esses reinos e vai se estabelecer para sempre. Vocês lembram o que João Batista anunciou como precursor de Cristo? Está próximo o quê? O reino dos céus, o reino de Deus. Jesus e João Batista anunciaram: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quem é o rei? Jesus. Esse reino está pré-anunciado aqui em Daniel, irmãos. O Senhor está dizendo: o rei, o meu filho está vindo. Quando ele nascer naquela virgem, quando ele se tornar um homem,
ele vem para reinar. Só que como nós estudamos no Evangelho de João todinho, lembra? Ele é o rei da paz. Ele é o rei que vem no jumentinho, lembra que nós estudamos lá? Ele é o rei que vai morrer numa cruz. Ele é o rei que vai vencer. Primeiro ele vai estabelecer esse reino dele nos corações. Lembra que Jesus disse para Pilatos? Você lembra, irmãos? Eu sou rei. Dizes bem, Pilatos, eu sou rei. E o meu reino não é deste mundo. O meu reino é o reino da verdade. Quem é da verdade ouve a minha voz. Os meus súditos ouvirão. Daniel está falando desse reino espiritual. Daniel está falando desse reino que não vai passar. O Império Babilônico passou há centenas de anos, mas esse reino é um reino eterno. E esse reino está no nosso coração, meu irmão. Nós que estamos aqui, esse grupo tão pequenino de cristãos aqui nesse lugar simples hoje, né? Que coisa. Quem passa aqui diz, que coisa significante, né? Mas a Bíblia está dizendo que esse reino está em nós, se nós somos crentes. Esse reino é eterno, esse reino é espiritual. Mas ela está dizendo mais. Ela está dizendo este reino que por enquanto está assim, como que oculto nos corações. Esse reino vai se manifestar na volta do rei. O rei Jesus vai voltar. Tinha um hino que eu ouvia pequenininho. Minha mãe colocava aquele disco LP lá em casa, lembra? Colocava aquele LP e aquele... Agora esqueci o nome do cantor. O cantor antigo é alguma coisa Carvalho. Eu esqueci o primeiro nome dele. Só lembra, irmão? Então... E o hino era assim, o rei está voltando. Acho que é Luiz de Carvalho, né? Luiz de Carvalho. Isso, o rei está voltando. Irmãos, é isso. E quando esse rei voltar, quando esse rei estabelecer o seu reino, acabou. Acabou os Estados Unidos, acabou o Brasil, acabou a Inglaterra. Não, a gente nem sabe quanto tempo esses países vão durar. Pode ser até que eles acabem antes de Jesus voltar, mas quando Jesus voltar, vai acabar os reinos deste mundo e ele vai estabelecer o seu reino eterno. Irmãos, Jesus está em Daniel. E por último, Jesus está em Daniel, tendo o próprio Daniel como um tipo de Cristo. Daniel é um profeta. Daniel é um governante. Ele é uma autoridade na Babilônia. E ele é um profeta na Babilônia. Daniel traz a palavra de Deus aos povos. Daniel governa entre os pagãos. É um tipo de Cristo, porque Cristo é o verbo de Deus que traz a sua palavra aos povos, às nações. E Jesus é o rei, que é tipificado em Daniel. Daniel é um homem cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, piedoso, um homem justo em todo o seu proceder, tipificando o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, essa é a nossa introdução hoje e eu queria dar um conselho para vocês, né? É um conselho que eu comecei e que eu acho que resume tudo, todo este ensino. Vamos nos consolar com a mensagem deste livro? Eu convido vocês, na verdade, a estudarem comigo este livro. Orem por mim, orem por nós, para que Deus, o Espírito Santo, nos ensine. Nós vamos entrar semana que vem nos versículos, né? Que Deus nos ensine essas verdades, e eu quero convidar vocês a se consolarem no Rei Jesus, nesse reino eterno, que governa sobre o presidente da nossa república, sobre o presidente das demais nações, ele que está controlando tudo. Ele é o Senhor, e ele um dia vai voltar. Então isso deve nos consolar, nós que cremos e amamos a Ele. Isso deve nos levar à firmeza de Daniel, à firmeza de Sadraque, Mesaque e Abednego. A firmeza de nós, e de vivermos numa tensão, nós vivemos numa tensão. Nós devemos obedecer às autoridades, nós devemos ser os melhores cidadãos, mas nós sabemos que nós estamos num mundo hostil ao Evangelho de Cristo. Não importa qual é o governo. Irmão, não existe governo cristão. Não caia nessa história, tá? Não existe, nunca vai existir governo cristão, país, nação cristã. Porque o mundo é o quê? O mundo como mundo nunca vai ser totalmente cristão. Existe o cristianismo, mas nós não teremos uma nação cristã, um governo cristão. Deus nunca promete isso na Bíblia. Não existe isso em lugar nenhum.
o que o Senhor diz é que Ele reina sobre todos os governantes. Esse é o nosso consolo, essa é a nossa esperança, essa é a nossa consolação, e nós devemos viver nesta fé e nesta firmeza, meus irmãos amados, sabendo que o nosso Rei é Jesus, o Jesus que está nesse livro de Daniel. Amém? Que Deus nos abençoe nesse nosso estudo. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe o resto da série. Se Deus assim nos permitir, nós vamos estudar todo esse livro durante os próximos domingos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque nós pudemos hoje à noite fazermos esta introdução, Senhor, a este livro tão maravilhoso, tão precioso, Senhor, que nos traz essa mensagem consoladora, essa mensagem de alento, de que o Senhor reina sobre as nações e de que o Senhor Todo-Poderoso vai voltar. Senhor Jesus, o Senhor vai voltar e o Senhor vai estabelecer o seu reino eterno. Nós estamos hoje à noite aqui ouvindo essa mensagem e pedimos que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração profundamente, para que nós possamos, Senhor, ser consolados, edificados, fortalecidos e guiados, Senhor, a partir dessa fé, a uma firmeza, possamos aprender cada vez mais com Daniel e com os seus companheiros, para a glória do seu nome santo. Em Jesus Cristo oramos e agradecemos. Amém. E levando também, Senhor, o Evangelho aos pagãos, em nome de Jesus. Amém.